A vontade do Senhor permanece para sempre. Aleluia! Louvado seja Deus. Então é isso, meus irmãos. Louvado seja Deus. Deus, Ele já nos tem abençoado com toda sorte de bênção. Tudo que o Senhor Jesus tinha que fazer, Ele fez. Não tem mais nada, Ele concluiu a obra. Não tem nada para trás. Ele concluiu. Lá na cruz Ele disse, está consumado. Ele consumou a obra. E Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Amém? Ele comprou para nós direitos inegociáveis. E nós precisamos perseverar e nos alegrar no Senhor. E antes dele subir ao céu, Ele nos fez uma promessa. Deixa eu perguntar para vocês lembram da promessa? Qual foi a promessa que Ele fez? Não ouvi. Eis que estou convosco todos os dias até a última consequência. Essa é uma. Tem outra? Tem outra. São várias, né? João 14, vamos lá. Vou preparar. E depois? Promessa da segunda volta, né, irmãos? Vou preparar-vos lugar. Aleluia. E eu voltarei. É a promessa de Deus. Eu vivo por essa promessa. Todos nós vivemos por esta promessa. Porque se nós esperarmos em Deus só nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas eu não espero no Senhor só nesta vida. Eu espero a vida eterna que Ele prometeu. Irmãos, eu não sou bobo. Não é? Como dizia o sábio, eu não sou bobo. Eu espero a vida eterna, irmãos. Amém? A promessa de Deus. Aleluia. Então vamos meditar na palavra do Senhor agora nessa noite. No livro de Josué. Josué, capítulo 14. Josué 14. Acho que está ligado aqui o microfone, né? Tá. Josué 14. A partir do verso 6. Josué 14, 6. Diz assim. Todos acharam? Então vamos ler. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal. E Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Gades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhes relatei como senti no coração. Mas meus irmãos, que subiram comigo, desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente, a terra que puseste o pé será tua, dos teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há, desde que o Senhor falou a palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força? Qual era a minha força naquele dia tal, ainda agora, para a guerra, tanto para sair a ela como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouvistes que lá estavam os aniquins, e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossardes, como prometeu? Josué o abençoou, e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné,
o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Dantes o nome de Hebron era Kiriete Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anequins, e a terra repousou da guerra. Até aqui, irmãos. Amém? Me perdoe, que eu me enrolei e não consegui dizer. Vamos orar e pedir que Deus nos dê graça e entendimento. Senhor soberano, Criador dos céus e da terra, Teu é o poder, Tu é a glória, Senhor, dono da sabedoria. Concede-nos graça, boa compreensão. Abra os nossos olhos para compreendermos a Tua palavra, Senhor, e assim transmitir que o Teu Espírito Santo esteja trabalhando nos corações, revelando o Teu propósito. Assim eu oro em nome de Jesus e Te agradeço. Amém? E podem sentar agora, em nome de Jesus. Hoje à tarde, enquanto eu meditava nesta palavra, meus irmãos, eu fiquei olhando para a coragem e a perseverança desse servo do Senhor, chamado Caleb. Todos nós conhecemos a história do Caleb, né? Ele foi um dos 12 espias que Moisés enviou para espiar a terra, juntamente com Josué. Isso está lá em Números, capítulo 13, e o 14 também, capítulo 13, capítulo 14, quando Moisés envia eles para espiar a terra. Deus havia feito uma promessa para Israel, né, que eles herdariam uma terra que manasse leite e mel, não é? E eles creram na promessa de Deus, irmãos. E eles estão peregrinando agora. E eles estão aqui, eles chegaram, nessas alturas, eles chegaram na terra de Canaã. E agora, Caleb está pedindo a Josué a sua parte na herança, porque Moisés havia jurado dar a ele esta parte da terra, a terra que ele pisou, a terra que ele espiou. Irmãos, no relatório dos espias, nós conhecemos a história, não é? Foram 12, mas somente 2, Josué e Caleb, deram um relatório positivo da terra que eles peregrinaram, que eles foram espiar. Os outros difamaram a boa terra do Senhor, dizendo que lá era uma terra de gigantes, uma terra em que eles não poderiam entrar, porque era uma terra perigosa, uma terra que oferecia violência, não é? E com isso eles disseminaram medo e terror, e o coração do povo desmaiou. Mas esse homem corajoso, esse grande líder, né, chamado Caleb, ele trouxe ânimo ao coração do povo e disse: não, a terra que o Senhor nos deu, nós vamos possuir. Nós vamos entrar e vamos avançar e vamos devorar eles como se fosse pão. Deus nos entregou a terra e nós vamos conquistar esta terra. Mas o povo, irmãos, já tinha voltado no seu coração para o Egito. O povo que Deus havia prometido a terra. A verdade é, irmãos, que esse povo que Deus tirou do Egito, todo ele, todos os de maior idade, nenhum deles entrou na terra de Canaã. Nenhum. Com exceção de Josué e Caleb. Nenhum. Todos eles pereceram. Morreram no deserto por causa da incredulidade deles. Deus disse: olha, vocês espiaram a terra por 40 dias. E porque agora estão difamando essa terra, cada dia em que vocês espiaram a terra vai se transformar em um ano. Eles peregrinaram no deserto 40 anos. Deus castigou a incredulidade e a rebeldia deles. E eles, todos eles caíram no deserto, não entraram na terra prometida porque duvidaram de Deus, colocando Deus à prova, e no seu coração eles voltaram para o Egito. Eles queriam voltar, estavam sempre murmurando, caminhando em rumo à terra que mana leite e mel, mas o coração deles estava voltado para trás. Eles estavam desgostosos com Deus, pedindo pão, pedindo água, e Deus fazendo descer pão do céu,
Vocês conhecem a história, né, dos 40 anos de peregrinação no deserto. Mas Josué e Caleb estavam ali, irmãos, firme no propósito de Deus. A minha pergunta para vocês é essa nessa noite. Vocês estão firmes na promessa de Deus? Tem alguma dúvida? Vocês acreditam na promessa, assim como Caleb acreditou? Irmãos, é fantástico isso. Este homem demonstra uma coragem, uma perseverança extraordinária. Ele cruzou todo o período. Quando Deus fez a promessa, ele agarrou, ele creu de todo o seu coração. Opa! Eu vou morar, eu vou habitar numa terra de fartura, uma terra onde mana leite e mel. Deus falou, está falado. Foi assim que ele viu, foi assim que ele creu. Mas no meio da caminhada surgiu percalço. Ele viu muitos duvidosos, muitos incrédulos, mas ele marchando junto, irmãos. Ele marchando junto com os incrédulos, com os duvidosos, com os murmuradores e olhando firme para a promessa de Deus. Não olhava nem para a direita e nem para a esquerda. Ele olhava para a promessa de Deus. Aleluia! É assim que nós temos que andar, meus irmãos. Vamos encontrar no meio do povo murmuradores, pessoas murmurando, se queixando, não é? Querendo voltar para trás. Não olhe para essas coisas, meus irmãos. Olhe para a promessa de Deus. A promessa de Deus se cumprirá na nossa vida. Veja a perseverança desse homem. A perseverança. Quando ele espiou a terra, aqui nós lemos, irmãos, ele tinha quanto? Ele tinha 40 anos. Aqui no verso 7. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou para espiar a terra. E eu dei um relatório verdadeiro do meu coração. Ele relatou, quando Moisés perguntou, como é que é a terra lá? Diz, a terra, ela é boa. É uma terra produtiva. Eles trouxeram até o cacho da uva, né? Trouxeram do fruto da terra, que comprovaram em romãs e outras frutas. Então, ele creu na promessa de Deus. Mas ele diz no verso 8, mas os meus irmãos que subiram comigo, desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Está vendo, irmãos? Então, em meio à nossa caminhada, vai ter gente assim, que vai desanimar, que vai colocar minhoca na sua cabeça, né? Dúvidas, entendeu? Vai tentar atrapalhar a sua fé. Pessoas que andam com a gente, entendeu? Então, não dê ouvidos a pessoas, dê ouvido à palavra de Deus e seja firme na promessa de Deus. Você sabe para onde você está indo. Você conhece o dono que fez a promessa. Foi Deus quem fez a promessa. Você conhece a Deus. Então, seja firme no seu propósito. Ele disse, olha, porém eu perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Ele foi o quê? Perseverante. Na obra de Deus, irmãos, não tem lugar para preguiçoso. Se não perseverar, vai ficar para trás e vai ser mordido pelas cobras. Temos que ser perseverantes, irmãos, em tudo. Na obra de Deus, na muita paciência, nas dádivas, nos mandamentos, em tudo aquilo que Deus nos ordenou. Nós temos que ser perseverantes. Domingo agora eu preguei sobre a vida de Asa. Asa não foi perseverante. Ele desistiu, ele deixou de crer, apartou o coração do Senhor, e ele pereceu, ficou doente e morreu, porque ele se apartou do Senhor. Então, Caleb está aqui, irmãos, reivindicando agora a sua herança. Ele diz, olha bem, tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Gades Barneia, a respeito de mim. Ele está ali, diante de Josué. Eles cruzaram o Jordão, eles venceram Jericó, eles já estão em Gilgal, e agora chegou a hora da distribuição das terras. E ele vai reivindicar um direito dele, irmãos, que foi feito por Moisés, sob juramento, está aqui no verso 9, acompanhe na sua Bíblia. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo, houve juramento, preste atenção, naquele dia, Moisés, o grande líder,
aquele que havia mandado eles espiar a terra, ele fez um juramento na vida de Caleb, uma profecia. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua, de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor meu Deus. Irmãos, este é o resultado de quem é perseverante, de quem é constante, de quem tem fé e acredita nas promessas de Deus. Há uma recompensa. Amém? Então ele está aqui reivindicando, olha, Moisés jurou que essa terra seria minha. E agora no verso 10 ele diz assim: eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. Aleluia. Veja que ele está dando glórias a Deus, exaltando a Deus. Ele não está dizendo: eu cheguei aqui por causa da minha força, eu não cheguei aqui porque eu fui mais esperto que os outros. Ele disse: não, eu cheguei até aqui porque o Senhor me ajudou, como prometeu. A nossa vida é guardada por Deus, irmãos, e preservada por Deus. Ele preserva a vida daqueles que confiam nele. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Olha só, meus irmãos. Então, o que ele está dizendo aqui, irmãos? Que ele tinha 40 anos quando Deus lhe fez a promessa. E já havia passado quanto? 45 anos. E ele está firme na promessa. É aqui que está a mensagem, irmãos. Preste atenção. Em 45 anos, ele não perdeu o foco, ele não perdeu a fé, ele cruzou pelo deserto. O deserto não secou a sua fé, o deserto não fez com que ele desviasse, com que ele desacreditasse, com que ele murmurasse. O deserto, irmãos, não fez com que ele desacreditasse. 45 anos esperando numa promessa. Você tem paciência para isso? Ou melhor, você tem fé para isso? Para esperar na promessa de Deus, naquilo que Deus te prometeu 45 anos? Passando por desertos, por lutas, por dificuldades. Você tem essa fé, irmão? É o que Deus está nos perguntando. O deserto não secou a fé dele. O deserto não tirou o foco dele. O deserto não diminuiu o vigor da sua vida, nem o amor que ele tinha por Deus. Não, o deserto não contaminou, o deserto não enfraqueceu. Ele continuou firme na promessa de Deus. 45 anos. No meio dos murmuradores, no meio de um agente terrível, ele se conservou firme na promessa de Deus, porque aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem. Ele permaneceu, irmãos. Olha o que Deus está falando para a gente, irmãos. Olha o que Deus está nos ensinando. Tem gente que nem começa, anda 10 metros no deserto e já começa a gritar, começa a espraguejar, começa a falar mal. Ui, que dificuldade, que luta. Não andou 50 metros ainda, só pisou no deserto, já está com a boca desse tamanho murmurando. Esse homem andou 45 anos esperando uma promessa. Promessa que não falha, no Deus que não falha. Porque ele esperou, porque ele foi constante, porque ele foi perseverante, porque ele foi fiel. Porque ele não estava olhando para homens, estava olhando para Deus. Foi Deus que fez a promessa, foi Deus que chamou, foi Deus que prometeu a terra. Aleluia! E Deus falou diretamente com ele, meus irmãos. Quando Caleb voltou de espiar a terra, Deus elogiou ele.
Isso está lá em Números, capítulo 14, verso 24. Eu quero ler com vocês. Número 14, 24. A Bíblia diz que ele tinha um espírito diferente. Interessante isso, não é? Números 14, 24. Deus elogiou ele, disse que ele tinha um espírito diferente e ainda prometeu dar a ele a terra que ele pisou. Deus é fiel, irmãos. Deus se agrada de homens e mulheres corajosas, que acreditam de todo o coração na sua promessa. Números 14, 24. Porém o meu servo Calebe, visto que nele houve um espírito diferente, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar à terra que espiou, e a sua descendência possuirá. Aqui é Deus que está falando, irmãos. Quando Deus se agrada de uma atitude de fé, quando Deus olha para o seu servo, sonda o coração dele, encontra lá fé, confiança. Deus vê que estamos crendo na promessa, que estamos agarrando a promessa e dizendo é verdade porque Deus falou, eu vou viver por esta palavra, é uma promessa de Deus que não vai cair por terra, é uma promessa de Deus para a minha vida. Deus disse, olha, a terra que tu espiou, eu vou fazer tu entrar nela. E ele estava agarrado nessa promessa, irmãos. Nessa promessa, Deus me prometeu que vai me colocar nessa terra. E eu vou ficar aqui, não importa que se os bajuladores e mentirosos e caluniadores, seja o que for que me rodeie, o meu propósito é firme. Deus falou, está falado. Deus falou, é a palavra de Deus na minha vida e o resto que caia por terra. Ele perseverou, meus irmãos. Aleluia. Ele confiou em Deus. É isso que a igreja precisa. É isso que nós precisamos, confiar nas promessas de Deus, irmãos. Inúmeras promessas nós temos. Quantas promessas nós temos no Novo Testamento? Não é? Quantas? Inúmeras promessas. Nós temos que permanecer. O nosso ouvido tem que estar atento à voz de Deus, irmãos. Não às falácias, não aos falsos profetas. Não dê os seus ouvidos à pessoa que não lê Bíblia, que não vem à igreja. Eles são mestres do mal. Eles veem que você está firmando, que você está firme no propósito. Ele vem como conselheiro, lançar semente de dúvida, para te tirar do propósito, para te tirar do caminho, porque você está fazendo a coisa certa. Pessoa que não lê Bíblia, pessoa que não vem à igreja, não serve para dar conselho. E eu vejo muita gente, e muitos crentes bobinhos, dando ouvido para essa gente, que não há o mínimo temor de Deus no seu coração, porque ele não bota os pés aqui, sabe por quê, irmão? Porque ele não quer obedecer, ele não quer se sujeitar, ele é estúpido e arrogante, ele não gosta de correção e disciplina. Então ele faz o que bem quer e anda no salto do orgulho por aí, tirando gente de igreja, lançando semente de dúvida. Vocês conhecem alguém assim, irmãos? Eu conheço um monte de gente assim, que não vem na igreja, mas tu vai falar para eles da Bíblia, eles te dão quase um estudo bíblico, só que não obedece, entendeu? É igualzinho Satanás. Satanás conhece a Escritura, mas não obedece. Tiago diz, tu temes a Deus, crê em Deus, fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Que diferença tu tem? A diferença está em obedecer, meu querido. Fazer a vontade de Deus. Isso é ser humilde. Isso é ser humilde, obedecer. Irmãos, 45 anos no deserto, e em nenhum momento ele enfraqueceu na fé. Em nenhum momento. Ele continuou firme na promessa de Deus, 45 anos, esperando no que Deus prometeu. Esperando no que Deus prometeu. Isso é fé, irmãos. Nós vemos na vida de Calebe aqui fé e perseverança. Fé e perseverança, olhando para as promessas de Deus. Aleluia.
ainda quando Moisés andava no deserto. Já agora sou de 85 anos. Que idade ele tem agora? 85 anos. E olha como está o vigor da sua fé. Acompanhe na sua Bíblia o verso 11. Pelo amor de Deus, preste atenção, irmão, leia aí. 85 anos, 45 no deserto, lutando, no meio da maior dificuldade, no maior exército de incredulidade, não é? E ele diz assim no verso 11: eu estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora, para o combate, tanto para sair e para voltar. Irmãos, ele está dizendo, eu sou aquele mesmo jovem. Eu estou com 85 anos de idade, 45 no deserto, mas eu sou esse mesmo jovem, eu tenho a mesma disposição, eu tenho a mesma fé, ele não diminuiu, ele não enfraqueceu, irmãos. Ele disse, eu estou pronto para guerrear. Olha o espírito do soldado aí, Jovelino, um espírito do guerreiro. Eu estou pronto para ir para a guerra, com 85 anos, 45 no deserto, mas a minha força é a mesma, a minha fé é a mesma, a confiança no Deus Todo-Poderoso é a mesma, não diminuiu, eu continuo o mesmo. É isso que temos que ser na obra de Deus, o mesmo. Temos que ter a mesma fé como no início. É o que o texto está nos ensinando. Quantas pessoas, irmãos, enfraquecem quando começam a apanhar na caminhada, quando começam a serem perseguidos e odiados por causa do nome de Jesus. Quantas pessoas enfraquecem e ficam murmurando e falando mal. Não, meus irmãos, nós temos que colocar a roupa, vestir a armadura. Nós somos soldados. Nós somos soldados de Cristo. Nós não podemos parar nesta guerra. O Senhor nos fez uma promessa. Ele disse, olha, eu tinha 40 anos quando Deus me fez a promessa. Agora eu tenho 85 anos e o vigor é o mesmo. A força é a mesma. A fé é a mesma. O amor por Deus é o mesmo. Aleluia, irmãos. Vocês estão vendo a grandiosidade desse homem? Ele é diferente de todos. É esse espírito que nós temos que ter. O espírito do guerreiro. Eu estou pronto para entrar e sair da guerra. Aleluia. Eu estou pronto para entrar e sair da guerra. Eu estou pronto para guerrear. Agora ele faz um pedido, irmãos, audacioso. No verso 12. Agora ele vai pedir, eu quero essa terra aqui. Agora, pois, dá-me este monte, de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouvistes que lá estavam os Anequins, e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os despossar, os desapossar, como ele prometeu. Olha só, irmãos, ele demonstra no verso 11 coragem, força, dizendo, a minha fé é a mesma, a minha confiança em Deus é a mesma, eu não enfraqueci, eu não desanimei. Agora eu quero este monte, esta cidade. Você sabe que cidade é essa, irmão? A cidade de Hebrom, aonde habitavam os Anequins, os gigantes. É para lá que ele está querendo ir, irmãos. Com 85 anos, Caleb está querendo as cidades montanhosas dos gigantes. Ele quer ir para Hebrom. E ele vai, irmãos. E ele vai. E ele vai. E não vai confiando em si. Ele vai confiando no Senhor. Porventura será comigo para... O Senhor, porventura, será comigo para desapossar, como Ele prometeu? Ele estava esperando numa promessa. Deus prometeu, eu vou te colocar lá, naquele monte. Eu vou te colocar em Hebrom, na terra dos gigantes. Eu vou te colocar lá. Deus prometeu.
Então, irmãos, nós não temos que olhar e temer os gigantes. O que tem de gente hoje temendo os gigantes? A terra prometida tem gigante, mas não temos que olhar para o gigante, temos que olhar para a grandeza do nosso Deus. Para a grandeza daquele que fez a promessa. Com 85 anos, ele está dizendo: eu estou pronto para a guerra. A minha fé é a mesma, a habilidade é a mesma, o deserto não secou a minha fé, não destruiu a minha fé. Eu tenho confiança em Deus. Deus prometeu que me daria a terra de Hebrom, o monte fortificado onde habitam os anequins, e é para lá que eu vou. Irmãos, preste atenção. Veja que Caleb não está pedindo aposentadoria. Ele não está pedindo uma boa terra fértil. Ele não pediu um lugar melhor. Ele pediu o pior lugar. É para lá que eu quero ir. É onde estão os gigantes. É para lá, o Senhor prometeu Hebrom. É para lá que eu vou, e é para lá que eu quero ir. Agora me dá essa terra. Que ousadia, irmão, que coragem, que confiança em Deus. Você iria para uma terra onde só tem gigantes? Para desapossar eles? Como você venceria um gigante? Os anequins. Como? Caleb tinha esta fé, esta confiança, irmãos. Ele conhecia o seu Deus. E ele disse: agora, pois, me dá este monte, porque o Senhor falou e me prometeu que me daria. Eu quero ir para lá. E o Senhor vai ir comigo, o Senhor vai me dar vitória. Irmãos, que exemplo de fé, de perseverança, de confiança em Deus. Será que é esta confiança que nós temos em Deus? Nas promessas de Deus. Deus fez a promessa, mas não disse para ele que tinha gigante, não é? E ele se depara com o gigante. E agora? Volto para trás? Deus não me contou esse detalhe. Ele me disse que era uma terra que manava leite e mel. Ele não falou que tinha gigante. Mas mesmo assim, irmãos, quando ele foi espiar a terra, ele viu com seus próprios olhos. Ele relatou para Moisés: a terra é boa, uma terra de fartura, mas tem os filhos de Anequim lá. Nós vimos eles. E nós éramos como gafanhoto aos seus olhos. E nem isso amedrontou eles. Porque eles estavam olhando para a grandeza do seu Deus. É para isso que nós temos que olhar, irmãos. Nós não temos que olhar para gigantes. Se nós quisermos destronar eles, se nós quisermos que eles desocupem aquilo que é nosso, nós temos que olhar para a grandeza do nosso Deus. Não para a altura, não para o rosto, não para a força do gigante. Nós temos que olhar para a promessa que Deus fez. Amém? Quando Deus chamou Josué, ele disse: ninguém te resistirá todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. A promessa de Deus não cai por terra, meus irmãos. Aleluia! Louvado seja Deus. A confiança dele estava no Senhor. Ele diz: o Senhor será comigo para desapossar como ele prometeu. Ele não duvidou em nenhum momento da promessa de Deus. Quantas vezes nós duvidamos? Entramos em crise, não é? Uma crise financeira. E Deus está dizendo: eu sou o teu pastor e nada vai te faltar. E nós sabemos disso, decora e salteado. Mas ficamos quase loucos quando estamos desempregados. Não é assim? Cadê a confiança? Cadê a fé? O Senhor é ou não é o teu pastor? Quando vem a crise financeira, irmãos, nós não manifestamos fé e confiança. Nós viramos murmurador. Como é que está, irmão? Pois é, estou numa braba. Eu não tenho nem carne para colocar na panela. Eu estou com a água e a luz atrasada. Fica murmurando, mas fecha a boca. O Senhor é o teu pastor, Ele vai tocar em alguém. Ele vai trazer alguém. Ele alimentou corvo. Ele usou corvo para sustentar Elias. Nós temos que confiar no Senhor. Eu não sei de onde vai vir. Eu só sei que vai vir. Irmãos, no início da minha conversão, quando eu me mudei da Piola e vim para cá para São Pastor, eu tirei 5 anos congregando ali na Flor de Lis. E passei um período muito grande de dificuldade financeira, mas nunca deixei de servir ao Senhor. E Deus sempre enviou comida na minha casa. Um belo dia eu estava na frente de casa lá, juntamente com a Nair, e chegou uma telemoto e disse: é aqui que mora o seu Ademir? Eu digo: sim. Pois não, sou eu. Disse: pois é, mandaram para o senhor uma cesta básica e uns frangos. Digo: quem mandou?
Sabe o que ele disse, irmãos? Eu me emociono, pastor. Ele disse, não tem nome, foi o Senhor que mandou. Se perguntar, não diga o nome, foi o Senhor que mandou. Eu digo, obrigado, Jesus. O Senhor supre cada uma das nossas necessidades, irmãos. Naquele mesmo período, eu estava passando por uma necessidade ferrenha. Quando eu chego em casa, o carteiro entrega uma carta. E havia dinheiro dentro da carta. Para mim, para suprir as minhas necessidades. Quando nós somos fiéis a Deus, irmãos, Deus supre as nossas necessidades. Amém? Não falta nada. Deus é maravilhoso. Ele sempre supriu as nossas necessidades. Os irmãos aqui, a maioria sabe que no início da minha conversão, eu venho de uma família humilde, pobre financeiramente. E eu tinha muita vontade de comprar um carro. E eu estava numa fumaceira danada. E eu fiz uma oração ao Senhor. Um dia, vindo do trabalho com a minha bicicleta, eu chorei. Eu estava cansado, eu tinha dores, cãibra nas pernas, porque eu trabalhava de pedreiro. E eu chorando em cima daquele asfalto lá na BR-290, digo, Senhor, abre uma porta, Senhor, eu sou o teu servo, eu trabalho, eu sou fiel dizimista, eu oferto na obra do Senhor. Não que isso me dê direito mais que os outros, mas eu tenho sido fiel ao Senhor. Abre uma porta, Senhor, um meio para que eu possa comprar um carrinho. Irmãos, não deu um mês. E um amigo meu bateu lá em casa, me ofereceu um serviço, e para encurtar a história, em 3 meses, Deus me deu dinheiro. E eu comprei o meu primeiro Fusca 76. Amém? E dali para cá Deus tem me abençoado grandemente. Os irmãos compravam sapato na caixa, novinho, e levavam lá na igreja para mim. Sapato na caixa. Eu só agradecia a Deus, porque eu sabia quem eu estava servindo. Eu nunca servi a Deus por coisas. Eu sempre desejei o céu, irmãos. A salvação sempre foi prioridade na minha vida. Amém? Eu nunca deixei de abrir culto em congregação quando estava na escala. Eu cumpria as escalas, eu não negociava. Deus me colocou, eu. Eu era muito rígido nessa parte. Eu exigi muito de mim, irmãos. Por quê, irmãos? Porque eu vi o grande amor de Cristo naquela cruz. Não tem preço. Não tem preço. E o esforço que eu fazia, irmãos, para sentar numa mesa de baralho, para jogar a noite inteira o truco. Não sei se alguém conhece esse jogo do truco. Eu passava a noite sentado numa mesa jogando truco. E o diabo tirava todo o meu dinheiro. 6 horas da manhã, eu estava sem R$1 no bolso. Dava vontade de me matar. Mas eu era escravo do diabo. Então, quando eu me converti, irmãos, como que eu não vou ser um dizimista fiel? Como que eu não vou ser um ofertante na obra do Senhor? O diabo não me tirava 10%. Ele me tirava tudo. Tudo que eu tinha. Então, irmãos, abra mão para a obra de Deus. Semeie no reino de Deus. Seja feliz. Exalte o nome do Senhor com tudo que você tem. Coloque tudo na mão de Deus. Glorifique a Deus. Exalte o Senhor. Deus se agrada daqueles que têm um coração reto. Aqueles que confiam na sua providência. O salmista disse, eu fui jovem e agora eu sou velho e eu nunca vi o justo desamparado e a sua descendência mendigar o pão. O justo é aquela pessoa, irmãos, que assume um compromisso com Deus. E ele não retrocede, ele é firme no propósito. E Deus abençoa, e Deus cuida, e Deus trata. Deus é maravilhoso, irmãos. Eu tive inúmeras experiências com Deus. Experiências espirituais, de cura, de milagres. E Deus até aqui tem estado conosco. Tem nos abençoado, irmãos. Porque o meu coração não se aparta de Deus. Deus é prioridade da minha vida. Eu deixei de trabalhar para fazer a obra de Deus. Eu tomei essa decisão. Eu era construtor. E eu ganhava mais como construtor. Mas eu decidi viver pela fé. E até aqui nada tem faltado. Deus é maravilhoso, irmãos. Nada tem faltado. Deus tem suprido cada uma das minhas necessidades, irmãos. Mas eu abro a boca para glorificar Deus, para exaltar Deus. Eu não reclamo, porque eu sei de onde Ele me tirou. Eu era escravo.
Eu era cego, eu estava morto nos meus pecados, Ele me deu vida, e eu estou aqui grato ao Senhor. Aleluia! É esse espírito que nós temos que ter, irmãos, esse espírito de guerreiro. Ele com 85 anos, dizendo: eu tenho a mesma força, a mesma fé, o mesmo vigor, como no dia que eu me converti. É a mesma coisa. É isso que nós temos que manter, irmãos, o mesmo foco, a mesma visão, o mesmo propósito na obra de Deus. Aleluia! Porventura Deus não estará comigo e não vai desapossar como Ele prometeu? Claro que sim! É isso que Deus diz. Quando nós falamos assim como Caleb, Deus prometeu, Ele vai cumprir. E Deus cumpre, meus irmãos. E a Bíblia diz, meus irmãos, que a terra repousou da guerra. Veja só, ele possuiu Edrom. No verso 15, no capítulo 15, no verso 14, diz assim, ó: dali expulsou Caleb os 3 filhos de Aнаque, Sesai, Aimã e Talmai, gerados de Aнаque. Esses 3 gigantes da terra foram despossados. Deus cumpriu a promessa. Ele despossou os gigantes da terra, irmãos. Amém? E reinou paz naquele lugar. E a terra repousou da guerra. É isso que acontece quando nós cremos nas promessas, irmãos. A guerra cessa, vai embora. Os gigantes são destronados. Você quer destronar os gigantes da sua vida, meus irmãos? Então creia na promessa de Deus. Seja firme. Se coloque de pé, vamos orar, meus irmãos. Glórias ao nome de Jesus. Aleluia. Deus é maravilhoso, né, irmãos? Vamos vir aqui à frente, irmãos. Vamos orar, vamos levantar um clamor. Aleluia.